Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área, seu professor de Geografia, Conhecimentos Regionais, aqui do Vale Concursos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma das nossas aulas. Mas nesse momento eu quero, mais uma não, né? A nossa grande aula em que nós estaremos resolvendo uma série de questões relacionada à parte específica de geografia. Claro que quando nós falamos da disciplina geografia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma disciplina em que você tem um diálogo muito, mas muito forte com outras disciplinas, galera. O que acontece é que muitas vezes a própria disciplina, ela me preocupa, porque quando a gente trata da geografia, a geografia ela vai ter uma representação do espaço geográfico, ela vai trazer uma leitura desse espaço de uma maneira muito, às vezes mais muito subjetiva. Então nós precisamos tomar muito cuidado, cuidado com os detalhes, as minuciosidades, não é? Tomar muito cuidado com as definições, é por isso que é tão importante nós estudarmos essa disciplina. Muitos alunos negligenciam a parte de geografia porque acredita que geografia é só leitura e é só ler jornal. Meu amigo, esse cara ele vai tomar um fumo gigante. E eu vou dizer uma coisa a você, tá? Quando alguém chegar para você e dizer assim, ei, tu estudou geografia? Aí você fala, não, geografia eu vou deixar por último. Geografia, 2 semanas antes ali da prova, eu pego o edital de geografia e aí eu dou uma lida, assisto um jornalzinho, aí ó, fechou, eu consigo fechar a prova. Pronto, diga isso, porque você já elimina um bando de candidato. Já elimina um bando. Tá no grupo de WhatsApp? Vai lá, coloca, galera, geografia vocês estudam como? A galera vai dizer, não, a gente estuda assim, assim, assim. E tu estuda como? Você fala, não, geografia eu faço só. Pronto. Aí, meu filho, chama-se estratégia. O conceito de estratégia é exatamente isso. Beleza, pessoal? Tudo certo? Tá brincando, professor? Tô não, filho. Tô brincando não. Vamos embora. É a guerra da carne. É assim, a vaga é minha. Tem para todo mundo não. Só tem para mim. É exatamente isso que você tem que pensar. E aí, galera, vamos nessa? Vamos para a nossa primeira questão aqui. Bom, eu separei essa nossa primeira questão porque ela vai trazer o tema relacionado às paisagens naturais. Né? Ela vai trazer aquela interação entre o relevo, o clima, a hidrografia, a vegetação, né? A questão relacionada ao solo. E essa questão ela vai te avaliar muito bem relacionado à interatividade entre esses pontos. Então, ó, vamos lá. A paisagem natural resulta da interação complexa entre elementos como relevo, clima, solo, vegetação e hidrografia. No entanto, essas interações não ocorrem de forma isolada, nem ocorrem de forma estática. Sobre as interrelações entre os elementos naturais e a constituição das paisagens, assinale a alternativa que corretamente traduz essa complexidade. Bom, questão aqui muito boa. Vamos lá. Letra A. Letra A ele traz o seguinte, olha só. Na distribuição da vegetação natural, tá? A distribuição da vegetação natural está diretamente relacionada ao tipo de solo, sendo este o fator mais determinante na escala global. Tá errado. Por quê, professor? Essa daí tá errada. Tá errada porque quando a gente fala na escala global, o principal fator é vamos colocar aqui de distribuição, é o clima e também a vegetação, tá? A temperatura, a precipitação. O solo é importante, mas não é um fator determinante em escala mundial, porque ele coloca aqui, ó, a distribuição da vegetação natural, ele coloca vegetação natural. Está diretamente relacionada ao solo, sendo este fator mais determinante. Não, está relacionado aqui à questão do clima. Por quê, professor? Porque o clima ele determina a vegetação. O clima específico de uma determinada área. Se você tem um clima semiárido, obviamente você tem uma vegetação de caatinga. Se você tem um clima típico, tropical típico, que é aquele que nós chamamos de tropical continental, você tem uma vegetação típica de cerrado. Se você tem um clima equatorial, floresta amazônica. Um clima subtropical, pampas, araucárias.
Então, muito cuidado relacionado a isso. O clima, ele desenvolve a base vegetacional. E aí vem aquela pergunta, né, professor? A vegetação, ela também desenvolve essa questão climática? Galera, desenvolve. Desenvolve porque a vegetação é um fator determinante do clima. Olha o que a gente chama de rios voadores na Amazônia. É um exemplo. Então, essa daí está incorreta. A letra B. A combinação entre clima e relevo interfere diretamente na formação do solo e, consequentemente, na paisagem visível. Galera, eu julgaria essa daqui como correta. Por quê? Porque o clima controla a intensidade de processos naturais, como, por exemplo, o intemperismo. Vou até colocar aqui, ó. Como, por exemplo, o intemperismo, que é um intemperismo que é dividido em químico, físico, biológico, onde o relevo influencia também o quê, professor? A erosão, que é o processo erosivo. Influencia também a drenagem, a deposição de sedimentos, a deposição de sedimentos e principalmente a relação que afeta diretamente a paisagem e cada um deles. Então, quando ele fala aqui, deixa eu só colocar aqui a nossa cena. Pronto, apareceu aí, né? Fechado. Ó, quando ele coloca aqui exatamente esse ponto assim, ó. Deixa eu afastar um pouquinho para cá. Pronto, ele coloca, ó, a combinação entre o clima e o relevo, não é? Tá aqui, ó. Relevo interfere diretamente na formação do solo e, consequentemente, na paisagem visível. O solo no Brasil, ele é um solo muito diversificado. Algumas áreas apresentam o que a gente chama de impermeabilidade. Muitas áreas são impermeáveis. E aí é necessário o desenvolvimento de técnicas agrícolas para que essa técnica ela venha adaptar o solo a essa condição. E quando o clima naquela região ela interfere na base do relevo, você tem alguns nomes específicos, como eu coloquei aqui, ó, o intemperismo. O que é o intemperismo? É a modificação do estado físico, químico e biológico dos componentes rochosos e a agregação mineral entre eles. Muito bem, fechado. A gente fala sobre a erosão. A erosão é um processo típico externo. Nós chamamos de agentes exógenos. Aí entra a erosão eólica, a erosão fluvial, marítima ou marinha, a erosão pluvial, que é a formação através das chuvas, a erosão glaciária, que não existe no território brasileiro. Então, galera, é interessante a gente saber sobre isso. A drenagem, que é o escoamento superficial da base hídrica. Essa drenagem ela pode ser uma drenagem externa, pode ser uma drenagem interna, um escoamento superficial interno. E a deposição de sedimento, é quando esse sedimento ele se desloca para determinadas regiões. Então, o clima, quando chove, quando não chove, termina classificando e interfere muito bem sobre a questão do solo. A questão do relevo também. Tá? O relevo, quando ele é um relevo acidentado, quando ele é uma formação altimétrica cercada ali, você tem uma área rebaixada, ali você tem o que a gente chama de deposição sedimentar. É um acúmulo de sedimento e geralmente nessa área a gente tem uma formação de bacia sedimentar. Então até aí você tem a letra B como alternativa correta. A letra C, vamos lá. A letra C ele coloca assim, olha só. As paisagens naturais são definidas pela ausência de elementos antrópicos, não considerando a sucessão ecológica ou a ação do tempo. Errado. Errado. Quando a gente tem aqui, ó, a ausência de elementos antrópicos, a gente tem o seguinte. Pensa da seguinte maneira. Mesmo que a gente não tenha a ação humana, as diversas paisagens naturais, elas estão em constante processo, que a gente chama de processo de transformação natural. Então a gente tem uma sucessão ecológica, uma erosão, a sedimentação, o próprio tectonismo, a ação climática. Então a paisagem natural não significa que a paisagem ela venha a ser uma paisagem estática. Ele coloca a paisagem natural são definidas pela ausência de elementos antrópicos, não considerando a sucessão. Esse ponto aqui, ó, quando ele coloca paisagem natural são definidas pela ausência de elementos antrópicos. O que são esses elementos antrópicos? São elementos ocasionados, a modificação ocasionada pela ação humana. Aí ele coloca, ó, não considerando a sucessão ecológica. Como assim? Será que a própria natureza ela não consegue se restabelecer? Ela consegue se restabelecer. Será que ela não consegue se
a readaptar aquela situação, pronto, você pega Fernando Noronha. Algumas praias durante o ano, elas são fechadas para que a natureza ela venha se restituir. O processo de pericema na pescaria, que são aí inúmeros meses em que aquela região de pesca de marisco, de pesca de crustáceo, ela precisa se restabelecer. Então isso daí já é retirado, tá? Então já foi embora essa daqui, sucessão ecológica ou ação do tempo. As próprias comunidades indígenas no período colonial, gente, quando elas viam que aquela área estava sendo amplamente antropizada pela sua ação, o que é que ela fazia? Ela se deslocava para uma outra área. Nós deveríamos, nós deveríamos aprender com as comunidades indígenas, não é? Então essa daí, ó, tudo certo. Sim, outra coisa, calma. Ó, outra coisa. Uma paisagem natural e uma paisagem cultural, ela é caracterizada pelos seus elementos. Quando você tem uma predominância natural em detrimento da ação antrópica, você classifica aquela paisagem como natural, beleza? Exemplo, você tem uma imagem, um quadro. Nesse quadro, você faz o seguinte, nesse quadro você tem lá uma pequena casinha, lá no final. Ah, professor, já tem a casa, é ação antrópica, é paisagem cultural. Não, não é assim. Aquela paisagem ela é predominantemente natural. Existe uma pequena modificação ali? Existe, mas é uma paisagem natural. Aí você pega, por exemplo, a imagem de São Paulo, não é? A Grande São Paulo, ali não tem como ser uma paisagem natural, né, pessoal? É uma paisagem antropizada, consequentemente. Então vamos lá. Letra D. Aí, ó, letra A foi, letra C foi. Vamos lá. Letra D. D de doido. Vamos lá. A ação climática sobre o relevo é irrelevante. Errado. Já tá errado aí. Para a dinâmica hidrológica, errado, erradíssimo. A ação do clima, que é a formação de chuvas no território brasileiro, intensifica o ciclo hidrológico e a base da configuração dinâmica hidrológica. Porque isso no Brasil é interessantíssimo. Por quê? Porque no Brasil você tem uma ampla caracterização de quem? De quem? Das chuvas, tanto no interior como no litoral. E aí você tem as bacias hidrográficas que apresentam uma formação típica de relevo. Não é nival, porque nós não temos a presença de neve no Brasil. É uma formação típica de relevo de planalto, no caso planalto. As formações, as nascentes hidrológicas, hidrográficas no Brasil, elas são de planaltos. Então já está errado aí. Pois a água circula independentemente da morfologia do terreno. Pelo amor de Deus, gente. Essa daí, ó. Aí quer dizer que a água flutua. A água flutua. Não. Não vou nem estar comentando essa letra D, porque ela é um insulto ao nosso conhecimento. A letra E coloca exatamente assim, ó. As paisagens naturais se mantêm relativamente inalteradas ao longo do tempo, salvo em eventos geológicos ou elementos externos. Pelo amor de Deus, gente. As paisagens naturais se mantêm relativamente inalteradas ao longo do tempo. Primeiro, aí você diz assim, professor, e a preservação ambiental? E a preservação ambiental? As paisagens naturais, quando ela é preservada, se mantém relativamente inalteradas ao longo do tempo, salvo em eventos geológicos ou climáticos externos. Não. A paisagem ela se modifica. Ela não é uma paisagem estática. Ela mesmo vai se readaptando às configurações. Um exemplo disso, aí ele coloca, salvo em eventos geológicos, se mantém inalterada. Não, ela mesmo se altera. Um outro ponto também que me chama bastante atenção está relacionado a essa questão dos eventos geológicos e climáticos. Mas antes disso, lembre da vegetação, a vegetação de Caatinga, tá? Essa vegetação ela possui duas formações, duas composições. Primeiro é a formação que nós chamamos de formação hiperxerófila. A hiperxerófila é uma condição de ambiente chuvoso e pluviométrico. Quando ocorre a chuva, as folhas e as flores, os frutos afloram. É aquela vegetação que é bem verdinha, sabe? Aquela coisa linda. Mas quando acontece o período de estiagem, o período de seca, aquelas folhas e frutos, os galhos eles ficam secos, elas se desprendem, exatamente para sobreviver ao processo de estiagem. Aí você olha assim e você diz, ali ó, aquela vegetação
aquela vegetação ali tá tudo seco, tudo morto. Errado. Muito pelo contrário, ali é que você tem uma formação extremamente viva. Por quê? Porque ela se adapta às condições naturais. Fechado? Rapaz, que coisa boa, hein? Que coisa boa, coisa maravilhosa. Então, primeira questão, letra B. Vamos lá. Professor, segunda questão. Essa segunda questão, ela já traz uma outra atmosfera para gente. Essa segunda questão aqui, pessoal, eu coloquei ela de forma proposital. Por que de forma proposital? Veja bem, quando a gente fala de um assunto em geografia, geografia é uma disciplina muito dinâmica. Então, proposital, um outro assunto completamente diferente, para a gente poder quebrar essa ideia. Então vamos lá, disputas territoriais. Geopolítica. Geopolítica. Olha só. As disputas territoriais internacionais revelam tensões geopolíticas profundas, influenciadas por fatores que são históricos, estratégicos e identitários, de identidade. Considerando os principais territórios em disputa na atualidade, agora ele fala aqui, ó, fatores históricos, fatores estratégicos e de identidade. Quais são os principais aqueles? Identifique a alternativa correta. A questão ela já trata sobre a geopolítica mundial, né? Território de disputa, conflito territorial e contemporâneo. Então, ó, vamos lá. Vamos pegar primeiro esse ponto aqui. Primeiro, Taiwan atua com autonomia de governo e economia, embora seja reivindicada como parte do território chinês. Muito bem. Essa alternativa aqui, ela traz uma abordagem bem específica, não é? Por quê? Essa alternativa A, ela está correta porque Taiwan possui um governo próprio. Tá aqui, ó. Um governo próprio, não é? Apresenta uma base de um sistema que é um sistema político, tá? É um sistema político. Apresenta também uma moeda específica, apresenta forças armadas, mas o que é que acontece? Taiwan é considerada uma província rebelde pela China. Então a China reivindica a ilha como parte integrante do seu território. Por quê? Porque a China vai trazer aquele princípio de uma China única. Então, Taiwan, além de ter um território que agrega a base da China, a China reivindica por causa da complexidade econômica e da maneira como Taiwan age vinculado ao campo de terceirização. Taiwan é uma grande área de campo terceirizado que a China também utiliza para a sua produção econômica. Nós sabemos que a China é um país que é conhecido como a indústria mundial. É o segundo maior país do mundo, o segundo maior PIB do mundo, a segunda maior economia do mundo. Só fica atrás de quem? Dos Estados Unidos. E aí é que está a grande situação. A partir do momento que você tem Taiwan, que tem uma forte classificação econômica e que está vinculado ao território chinês, a China reivindica para formar um único Estado. Agregando o país ao seu território, consequentemente, nós temos uma maior economia e um up no desenvolvimento da região. Só que Taiwan luta pela sua independência e pelo seu processo separatista. Vamos para o resto saber por que as outras estão incorretas, se elas estão e se elas trazem aí alguma informação que nós possamos anular. A Caxemira é uma zona neutra. Errado. Fruto de acordos entre Índia, Paquistão e China, sem tensões militares recentes. Errado. Errado. A Caxemira sim, tá? A Caxemira sim é uma área conflituosa. Tá? Lembre que essa disputa da Caxemira ela é disputada desde 1947. Tá? Lembre que quando a gente fala dessa região da Caxemira, a Caxemira está exatamente nessa ideia de parte do território aí controlado pela China. Apresentam sim conflitos armados, crises diplomáticas. Então o termo-chave aqui, ó, não existe neutralidade na questão da Caxemira. Tá errado. Vamos lá. A região da Crimeia, aqui é interessante, tá? A Crimeia foi anexada pela Rússia por meio do referendo amplamente aceito pela comunidade internacional. Olha só, errado também. Por que tá errado?
Se a gente fala desse referendo, esse referendo ele foi realizado no ano de 2014. E ele não foi amplamente reconhecido pela comunidade internacional, não, viu? A maioria dos países ali da ONU continua considerando a Crimeia parte da Ucrânia. Então, essa anexação é um dos fatores que contribuíram para o agravamento das tensões entre Rússia e Ucrânia. E aí você consegue ver que esse conteúdo, ele é um conteúdo que traz um panorama atual e pode confundir você. Ah, professor, mas Rússia e Ucrânia ainda está acontecendo. Tá, mas o que é que ele fala? Ele fala sobre, tá aqui, ó, a anexação da Crimeia pela Rússia. Isso não é uma questão atual. Isso é uma questão já, desculpa, de 2014, tá? De 2014. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Beleza? Pessoal, deu para entender que mesmo que o conteúdo ele venha a ser um conteúdo atual, ele trouxe um traço histórico, beleza? Cuidado nisso daí, tá? Isso foi uma pegadinha gigante aí. Letra D, vamos lá. O Saara Ocidental é internacionalmente reconhecido como um país soberano. O Saara não é. Ó, o Saara Ocidental é um dos maiores conflitos territoriais que são não resolvidos no mundo, tá? Então, você tem aqui um ponto interessante. Olha só. Aceito. Vamos lá. Sem objeções diplomáticas significativas. Sem objeções diplomáticas significativas, o território é disputado pela frente do chamado Polisário, que reivindica a independência da República Árabe do Saara na democrática e também pelo território do Marrocos. É uma área que é uma área de conflito histórico, mas que está devidamente estagnado aí. Então, o seu status político, ele vai permanecer como um status indefinido. Tudo bem? Então, é errado aí. Beleza? Vamos lá. A Palestina. A Palestina é membro pleno da ONU. A Palestina não é membro pleno da ONU, não, filho. Não. Ele possui o status de quê? A Palestina. Ó, exerce soberania irrestrita sobre o território da Cisjordânia e faixa de Gaza. Primeiro, a Palestina não é pleno membro. Ela possui, vou até colocar aqui, ó, possui status de Estado, que é um Estado observador não membro. Ou seja, o que é que acontece? Nós temos uma área que não exerce soberania. Não exerce soberania. E por não exercer soberania restrita sobre essas regiões, existem áreas marcadas por disputas, ocupações e conflitos. Fechou? Então, segunda questão, alternativa letra A. Vamos para a nossa terceira. A terceira é interessante, tá? Essa terceira aqui, ela traz uma ideia bem legal. Ela continua falando sobre o panorama geopolítico, tá? Esse panorama geopolítico, ela vai estar vinculada à questão de fluxo. Então, vem comigo aqui, vamos lá. Olha só. Lembre que esse tipo de questão aí é um tipo de questão que nós chamamos de questão geopolítica contemporânea, tá? Ó, a nova geopolítica global envolve o controle de fluxos, redes de informações, e muitas vezes mais importante que o controle territorial tradicional. Só aqui a gente consegue muito bem observar um panorama que a gente chama de globalização, tá? Globalização. Então, ó, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma implicação desse novo cenário. Eita, professor, a gente tá falando de quê aqui, galera? Nós estamos falando, ó, estamos falando de poder, que é o poder internacional. Essa questão, ela retrata o que a gente chama de redes, que são redes digitais. Nós temos aqui 3, a infraestrutura, que é uma infraestrutura estratégica. Então é só para você entender do que trata a questão. Então, o que é que ela vai colocar aqui? O que é que ela vai cobrar? Ela vai trazer uma mudança muito importante na geopolítica, que é a chamada geopolítica clássica.
no século XXI. Então, no passado, o poder dos estados era medido pelo tamanho do território, pela quantidade de soldados, pelo controle. Hoje é o quê? Como é que um país ele exerce sua influência nos dias atuais? Exatamente através dos diversos fluxos, tá? Fluxos informacionais, a própria globalização. Quando um país não exerce esse fluxo, aí ele entra na questão do próprio poder territorial, que é a territorialização, a ação territorial. Os Estados Unidos é um exemplo disso relacionado ao território do Irã. Então vamos lá, vem comigo aqui, olha só. Primeira questão tem assim, a geopolítica do século XXI, ela, podemos dizer que ela abandonou a importância das fronteiras territoriais em prol da descentralização total dos Estados-nação. Errado, pessoal. Errado. A palavra incorreta aqui está exatamente aqui, ó. Abandonou, tá? As fronteiras, elas continuam sendo extremamente importantes. A gente lembra disso. Israel, Palestina, Rússia e Ucrânia, Estados Unidos e Irã, China e Taiwan. Essas fronteiras, elas são soberanas, não podendo ser violadas. O Brasil, nós estamos agora passando, né, recentemente, passando por uma situação bem conturbada. O presidente Donald Trump, no seu governo, que é o governo Trump, trouxe uma classificação de terrorismo estrangeiro e de grupos e entidades terroristas para as facções PCC e Comando Vermelho. E aí essa classificação, ela traz uma série de medidas que os Estados Unidos podem tomar para minimizar esses impactos no seu território. Mas não precisa invadir o Brasil, é simplesmente começar sanções por dentro. Trazer sanções econômicas para o território brasileiro vinculado à venda e à comercialização de produtos para o território norte-americano, isso vai destruir o Brasil por dentro. Gente, é muito sério. Mas vamos voltar para cá, depois a gente comenta mais sobre isso, tá? Então essas fronteiras, em prol da descentralização total dos estados, não, a fronteira é o ponto mais importante. A Crimeia é um exemplo disso, né? A disputa da Rússia e da Ucrânia relacionada ao território é um dos principais fatores. A letra B ele coloca assim, olha só. A presença militar em territórios estrangeiros perdeu relevância frente ao avanço da diplomacia comercial e ambiental. Errado. Errado, 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 errado. A presença militar, ela continua sendo uma base extremamente forte. Ainda é uma base extremamente forte. Você pode observar as bases russas no exterior, a classificação e o desenvolvimento da OTAN, vinculado à maneira como os países eles estão anexados militarmente para sua proteção. O que é a OTAN, professor? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização do Tratado do Atlântico Norte traz exatamente essa. E quando um país da OTAN é amplamente atacado, aí, meu amigo, o bicho pega. Os países eles se mobilizam para proteger um dos seus membros. Esse não foi um dos motivos que a Ucrânia esse foi um dos motivos que a Ucrânia começou a disputa com a Rússia, porque ela estava com laços mais estreitos, com laços mais próximos ali da Rússia. Então isso fez com que a Rússia ligasse e rodasse uma chave, meu amigo. E acabou. Viu? Então vamos nessa, olha só. A letra C. O poder geopolítico contemporâneo está cada vez mais associado ao ritmo dos fluxos de informação. A chamada conexão, a infraestrutura digital, como cabos submarinos e satélites. Eita, professor, até aqui tudo certo. Certíssimo. A gente sabe que essa questão sobre cabo submarino é mais de 95% do tráfego mundial, não é? De internet. Então, esses cabos eles são instalados no fundo dos oceanos. E esses satélites aqui, ó, satélite, GPS, comunicação global, monitoramento militar, previsão climática, espionagem e, ó, inteligência artificial, a chamada IA. A inteligência artificial ela tem dominado, pessoal. Aí você tem também o 5G, que é uma disputa ali direta entre Estados Unidos e China para o controle do 5G. Não é assim? Então, tudo certo. Não esqueça dessa palavrinha aqui, viu? Não esqueça da palavra globalização. Vamos lá. As potências emergentes buscam consolidar o seu poder apenas pela expansão de fronteiras territoriais. O que
justifica o crescimento das guerras convencionais. Errado. Errado, porque ele coloca aqui a palavra, ó, apenas, tá errado. As potências elas buscam o poder através da tecnologia, o poder através da interação, o poder através da globalização, dos fluxos de poder e da interconectividade. Tanto é que quando ocorreu a Guerra Fria, ao final da Guerra Fria, os Estados Unidos se colocou acima como superpotência econômica. E essa superpotência a gente chama de unimultipolaridade. Por quê? Porque nós tínhamos um mundo bipolar, que era o mundo dividido em dois, agora nós temos a multipolaridade, que é o mundo dividido em vários blocos econômicos. E a letra E, que coloca assim, ó, a disputa por recursos hídricos e energéticos deixou de ser relevante com o avanço das tecnologias? Claro que não, gente. Claro que não. Claro que não. Quando você fala disputa, deixou de ser, não, a disputa está mais relevante do que nunca, né? Um exemplo disso é a água, né? Os conflitos envolvendo ali o Rio Nilo, o Rio Jordão, Tigres, Eufrates. Você tem as disputas pelo petróleo, né? O petróleo no Oriente Médio. Um exemplo muito clássico disso agora, recentemente, né? Na atualidade, é a disputa pelo Estreito de Hormuz, o controle ali dos Estados Unidos, do Irã, porque naquele Estreito de Hormuz passa 20% de todo o petróleo consumido no mundo. Então, imagina um país controlando aquele estreito. Isso daí é controlar 20% do consumo do petróleo mundial.